Seja muito bem-vindo, esse é o 23º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando entre outras situações as pessoas a melhorarem as rotinas. Então, o tema do episódio de hoje é como ter uma rotina produtiva e saudável. Esse episódio, então, eu quero reforçar o que eu comecei lá no episódio 1. Para quem não assistiu ainda, fica aí o convite. É um episódio que eu falo aí sobre a rotina e como ela deve ser organizada. Então, eu quero dar uma reforçada nesse conceito. Eu quero colocar um conceito de rotina que funciona nesse canal. Um conceito de rotina saudável, rotina autossustentável. Falar um pouco sobre o GPS, que é o que vem de fato trazendo resultado aí para as pessoas no momento que a gente está vivendo. Então, para começar, quando devemos mudar nossa rotina? Então, é a pergunta-chave que a gente tem aí em relação à rotina. Eu gosto de dar duas respostas. Para isso. Primeiro, é você ou começar a mudar já, planejar hoje e mudar amanhã, né? Ou assim, caso já for hora de dormir também, planejar amanhã e já começar a ir mudando de fato. Ou você começa um pouco depois, né? Você se organiza para ter uma mudança na sua vida, começa a eliminar alguns compromissos que não são necessários, começa a eliminar algumas coisas que você não deseja e na sequência você começa a organizar a rotina. Então, ou você se organiza para ter a mudança em breve, ou você já começa a mudança. Então, na minha opinião, essa é a resposta. Muitas vezes as pessoas vão ter que se livrar de alguns compromissos e de alguns afazeres que não são tão necessários para poder ter uma rotina mais saudável. Isso é natural, acontece com todo mundo. Muitas vezes a gente acaba pegando algumas coisas aí, a gente acaba entrando em alguns compromissos e com o tempo a gente percebe que isso não é saudável. Por exemplo, eu vejo a questão da atividade física de noite. A atividade física muito próximo do horário de dormir interfere no sono. Então não é algo que eu desejo. Definitivamente não é algo que eu desejo. Mas assim, uma atividade física mais cedo, né, é interessante. Até a questão do vôlei. Eu estou no vôlei agora às 7 da noite da sexta. Quando eu sair desse grupo, enfim, se eu me mudar realmente, eu não vou querer jogar nesse tipo de horário. Para mim, o horário das 6 às 7 seria o último horário que eu faria atividade física. Então, esse horário definitivamente não é para mim. Assim como outros compromissos que a gente vai pegando e consome tempo. E a gente não quer esse tipo de compromisso para a nossa vida. A gente sente que ele não vai agregar muito a longo prazo. Então, essas questões, elas devem ficar bem claras para você entender se você continua ou não com algum compromisso em específico. Essas questões devem ficar bem claras. Então, você pode mudar a rotina já hoje para amanhã, ou você pode esperar algum momento e mudar alguns aspectos da sua vida para aí então mudar de fato a sua rotina de forma significativa, né? Levando em conta alguns fatores. Por exemplo, quando eu fui para entrar de férias, que eu queria começar já o meu canal, já estava estudando aí marketing digital e tal, aconteceu o seguinte: eu gravei 8 episódios na semana antes de entrar ali. Eu gravei 8 episódios pro podcast Rotina Funcional, é os 8 primeiros, só que na primeira gravação, que não foi ao ar, eu tenho esses vídeos ainda, não vou deletar a princípio, e a qualidade ficou horrível, teve diversos problemas, eu não conversei sobre a parte técnica antes de gravar, enfim, quando o editor foi corrigindo era um feedback atrás do outro, assim, né? E claro, ele é pago para isso e ele tem até uma parte da questão das vendas do curso que eu estou montando quando isso acontecer, já que ele está me ajudando lá e está me ajudando na divulgação de conteúdo aqui. Então, assim, ele realmente falou bastante coisa que precisava. Era áudios de
3 minutos, né? Acho que foram 3 áudios ali longos, para a grande maioria das pessoas, para mim não. Eu não tenho problema com esse tipo de coisa. E eu corrigi todos os pontos que ele citou, assim, todos os pontos, até consegui essa câmera e tal, e era uma coisa que eu tava querendo ali. Só que foi muito difícil engajar, assim, foi muito difícil no começo, porque foram 8 vídeos gravados, não deu certo, aí eu tentei começar a gravação de novo, teve problema no cartão de memória, então eu gravei mais um vídeo, eu regravei o primeiro já, também não deu certo, aí foi útil mesmo. A partir do 10º vídeo que eu gravei, começou a contar. Aí são os 23 episódios, contando esse que tem no ar, mais as lives e todo o conteúdo que tem aqui no canal. O único vídeo que foi feito antes desses é o vídeo 0 do Setembro Amarelo, que tem no canal também, que foi uma entrevista que eu dei na rádio de forma geral aí para os adolescentes na questão do Setembro Amarelo. Então, os comportamentos ruins e comportamentos bons. Só que eu não entrei tanto no tema do canal em si, eu entrei mais numa demanda momentânea. O áudio daquela gravação ele é bom, mas a qualidade da filmagem ele é relativamente ruim. Então assim, se você quiser ouvir aí enquanto estiver andando na rua também, quando estiver fazendo alguma coisa, ou mandar o áudio aí para o seu filho, para algum adolescente aí, é bem interessante o conteúdo assim, ele fala os mesmos princípios que tem o canal, já que eu já estava nessa vertente e eu continuo aí com essas questões. Então, continuando aqui, nós devemos mudar a rotina quando nos sentirmos, né, capaz disso, e se não é no momento atual, a gente deve começar logo em sequência. Nós devemos mudar a nossa rotina então nessas duas situações, ou começar a mudar de fato nesse momento, ou começar a organizar a rotina para mudar em um momento futuro. E com base no que devemos mudar a nossa rotina então? O que é a base para a gente mudar a nossa rotina? Eu diria que é as prioridades, assim, prioridades, escolhas, objetivos a longo prazo, é tudo que a gente deve mudar. Por exemplo, se eu quero viver do digital, né, um conceito que um professor meu tem que é muito interessante é, por exemplo, eu quero viver de atendimento particular, eu quero viver do digital. Então eu pego essa ideia, eu vou separar, por exemplo, 40 horas para trabalhar na semana com isso. Eu já tenho esse tempo disponível, digamos que eu estou sendo sustentado, de alguma maneira eu já tenho essa disponibilidade, mesmo que eu atenda, sei lá, só 5 horas, mas eu tenho 40 horas disponível. Então as outras 35 horas é você pegar, sentar e trabalhar naquilo. Mesmo que você não tenha paciente, você estuda livros, você estuda caso, você faz a divulgação online, você faz vídeos, você faz conteúdo para internet, você foca as tuas 40 horas naquilo. Então o tempo que você quer ter para o trabalho, mesmo que particular, você já deve investir nisso. Vai trazer grande resultado. Então é um conceito super válido que eu considero. Então é uma base muito interessante, né? Uma prioridade que a pessoa está tendo. Essa é a ideia de mudar a rotina, mas com base no que? Eu gosto de estipular algumas mudanças, como por exemplo, regular o sono, colocar atividade física, enfim, alguns pontos que eu vou citar na sequência do episódio. Mas a principal base é as prioridades e os valores. Por exemplo, se você quer passar no concurso, entrar numa faculdade que exige um vestibular difícil, aí como medicina, se você quer coisas do tipo, você precisa começar a se esforçar para passar em provas. Você precisa começar a criar uma rotina com várias horas durante o dia ou várias horas durante a semana e com uma sequência boa para ter os seus estudos. Isso vai te ajudar de forma bem significativa. E o que é o GPS? Então você cria suas prioridades, você coloca aí ideias nisso e você tem um GPS. O GPS é aquilo que você vai seguir. Por exemplo, se eu quero chegar numa cidade aqui perto, eu quero chegar numa cidade a 100 km aqui, eu não entendo muito do caminho, eu ligo o GPS e vou. O GPS vai me deixar lá.
pelo menos eu vou ter que olhar o GPS antes de ir, olhar o caminho indicado para não cometer erros, caso eu já conheça mais ou menos as estradas. Mas se não, eu posso manter ele ligado durante o caminho inteiro e chegar lá. E se eu simplesmente sair daqui sem conhecer o caminho? Tem muitas pessoas que fazem isso, não tenho nada contra, mas assim, tem muita chance de dar erro. O mais indicado é eu simplesmente olhar o caminho no mapa e talvez em algum ponto crítico se informar. Seria uma possibilidade melhor do que sair simplesmente indo para algum lugar. Até porque dessa maneira, quando o objetivo não fica claro, você não tem uma clareza no que você deseja, você muitas vezes não consegue atingir os objetivos. Então você não consegue atingir. Você precisa de algo para te guiar no começo e conforme você for avançando nos objetivos, você precisa ir sendo mais realista com as metas e atualizando os objetivos e continuar se motivando a avançar mais. Quando você passar por grandes travas, você vai continuar se motivando. E uma das bases também que você deve considerar é a rotina autossustentável. Então, o que é isso? Você acorda um dia, você acorda bem. Você acorda bem, é produtivo até um horário, vai lá e dorme bem. Aí no dia seguinte você acorda no mesmo estado do dia anterior, é tão produtivo quanto e dorme e continua sendo bom. Por que tem que ter uma rotina autossustentável? Porque senão você vai fazer muita coisa num dia, no segundo dia você vai estar cansado e não vai render muito, no terceiro dia você vai render menos ainda, no quarto dia você já esqueceu dos objetivos, no quinto dia sextou e talvez você seja produtivo só na segunda-feira ou só quando passa a ressaca. Então a ideia é ser produtivo todos os dias da semana, seja por questões profissionais do trabalho que você está, como por exemplo o meu, que eu estou numa unidade de saúde, ou seja por questões do trabalho que você quer fazer fora do expediente, como por exemplo aqui eu estou gravando um vídeo num sábado, véspera de Natal, estou gravando isso no 24 de dezembro. Então assim, em ambos os caminhos você precisa estar consciente da base que você tem. Por exemplo, eu sou produtivo grande parte dos dias, aí, a maioria do ano. Tem poucos dias aí que eu não sou produtivo. Alguns momentos vão ser momentos que eu realmente vou me permitir relaxar e curtir o momento. Grande maioria dos dias eu sou extremamente produtivo e isso a longo prazo me torna uma pessoa constante, uma pessoa extremamente constante. Porque se você pegar uma pessoa que aguenta fazer algo uma semana, um mês, um comportamento e logo para, ela não consegue engajar nos objetivos, ela não consegue ir longe nos objetivos. E uma pessoa que foca por anos, por exemplo, o aplicativo de meditação hoje completou 400 dias, o aplicativo de xadrez hoje completou 400 dias consecutivos que eu estou utilizando. É a única coisa que parece que um dos itens do aplicativo de xadrez eu não mexi ontem. Aí ele perdeu a sequência e agora começou de novo. Mas assim, era uma sequência que eu tinha iniciado apenas 2 meses atrás, então é uma sequência pequena. Então, grande parte da minha vida eu tento ser constante. E essa é a ideia que eu passo aqui no canal. De você estruturar uma rotina e começar a ser constante. O que é uma rotina autossustentável e como ela deve ser? Então, uma rotina autossustentável, ela deve ser inteiramente, na grande parte, não dá para dizer 100%, até porque, como eu digo, a gente deve saber o que não é o ideal. Por exemplo, não é o ideal, sei lá, beber de noite por causa do sono, comer muito de noite e dormir tarde. Mas se você pegar num momento festivo, como agora estou no final de ano, você vai estar vendo esse vídeo ano que vem, mas como eu estou no momento festivo, é natural que isso aconteça uma ou outra vez, principalmente na virada do ano, por exemplo. Só que a gente deve aceitar que a gente vai errar na virada do ano, então. A gente aceita que vai errar na virada do ano e vai se recuperando, vai recuperando o corpo, aí vai assumindo isso. Um erro não aceitável, mesmo em todas as rotinas, é você, por exemplo, encher a cara. Se você é fraco para bebida,
aí você não deve usar dos momentos de festa para beber. Você deve simplesmente ignorar a bebida, e se você não tem autocontrole em lugares que tem bebida, você simplesmente não deve ir para esses locais. Essa é a ideia que eu tenho em relação a isso. E a rotina autossustentável é algo então que você começa num dia, né, vamos supor numa segunda-feira, você acorda no horário já terminando de dormir, né, já com o sono completo, aí você faz várias coisas sem exaustão e com lazer em alguns momentos do dia, intervalando aí no dia, aí você tem um pouquinho do lazer de noite, você vai dormir bem, no dia seguinte você acorda, é produtivo novamente e você consegue ser assim a grande maioria dos dias da semana. Então, se você for assim a grande maioria dos dias da semana, você vai conseguir se recuperar muito bem. Você vai conseguir, por exemplo, você tinha muitas coisas que você queria fazer num dia. Você acaba não conseguindo fazer tudo, só que você compensa porque você é muito produtivo a semana inteira. Então no segundo dia você não fica procrastinando, você não fica adiando as tarefas, você não fica mal por isso. No segundo dia você também é produtivo. E isso facilita bastante essa questão. Então a ideia é que com o tempo você consiga ser mais produtivo com constância e não com intensidade. O que eu quero dizer com isso? Se você for produtivo um dia inteiro e ficar 2 dias improdutivo por causa disso, não me parece lucro, porque 2 dias que você poderia ser mais ou menos produtivo, no caso 3, né, se pegar o primeiro, você foi só muito produtivo em um deles. Eu, por exemplo, eu estava querendo terminar algumas aulas e eu já estava cansado, meu corpo já estava dando sinal que era hora de dormir. E eu terminei uma aula mesmo assim. O que aconteceu? No dia seguinte eu não consegui ver nenhuma aula, não prestava. E se eu tivesse dormido bem, dormido aquela hora, talvez no dia seguinte eu teria conseguido ver 2, 3 aulas de 1 hora. No outro dia daí comecei a me recuperar. Então assim, se você não dormir bem uma noite, você vai sentir o efeito por algum momento, talvez 1, 2 ou mais dias. E você deve sempre analisar essa questão do seu sono, quanto tempo você dorme, se é o suficiente, se está tendo qualidade, é um dos pontos essenciais aí da rotina autossustentável. O que é constância e qual a importância dela para a nossa vida? Então, a constância ela é um complemento da rotina autossustentável, né? Porque você não vai buscar intensidade, você não vai buscar fazer as coisas muito por pouco tempo. Tipo assim, ter 6 horas de estudo por uma semana e depois nem desaprender a ler, de tanto que você não estuda. Isso é intensidade. O que a gente busca para objetivos de longo prazo, a intensidade em alguns momentos ela até vai ajudar, ela vai ser útil, mas o que a gente busca é a constância. Então a gente busca a constância para que nossos objetivos eles realmente sejam alcançados. Que tipo de mudanças eu devo buscar? Então, a primeira mudança é você regular o sono de fato, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, mas assim, as mudanças que você deve buscar, elas começam, por exemplo, com fazer coisas hoje que vai te poupar tempo amanhã. Então, se você fizer alguma coisa hoje que te poupe tempo amanhã, ela é uma mudança a ser considerada. Já é um exemplo bem válido disso. Outro exemplo, você organizar uma rotina, né, uma lista de tarefas de coisas que você não tem que pensar na hora o que precisa ser feito. Então, na hora você vai lá e faz. Você não precisa pensar na hora se você pode ou não ser flexível, você já tem isso meio que decidido. E na questão da flexibilidade, você deve considerar, por exemplo, se aquilo é essencial ou não. Você deve considerar esses pontos e o quão cansado você está, entre outros fatores. Você pode ter uma lista de tarefas rígidas, mas você pode ser flexível também, dependendo de como você está. E na grande maioria dos dias, as obrigações você deve colocar na sua rotina
mesmo que não seja um dia bom seu. Por exemplo, hoje eu não acordei muito bem. Aí você pega e coloca as suas obrigações, já tem elas colocadas, mas mesmo para um dia que você não acordou bem, você vai conseguir lidar bem com os afazeres que você tem. Agora, se você tentar colocar algo exagerado na sua rotina, não vai funcionar muito bem, porque você vai acordar num dia um pouco pior e vai fazer o serviço mal ou não vai dar conta do tamanho da demanda que tem. Então é bem importante você ter uma questão de organização nesse sentido. Então, por onde começar? Eu vou citar aqui alguns itens por onde começar. Então, eu já fiz episódio de quase tudo que tem aqui, porque, enfim, a gente está no 23º episódio aqui do canal. E eu vou começar, então, pelo Metas, que eu utilizo ao contrário, é uma sigla. Meditação, mindfulness, né, no momento presente, exercício físico, tratar as doenças físicas, alimentação e sono. Então vamos começar pelo sono, que eu começo sempre por ele. Tem o episódio número 3, tá, do sono aqui no canal, é um episódio muito interessante, então é bem útil que você assista ele. E como que melhora o sono? Primeiro, você precisa anotar algumas coisas. Se você está se sentindo mais irritado com facilidade, está chorando com facilidade, está perdendo memória e foco, embora esse tenha aí o Covid e outras causas também, mas enfim, está indo mais para as recompensas imediatas, que é compulsão alimentar, compulsão de compras, compulsão sexual, né, que envolve a pornografia, a masturbação, o sexo mesmo, algo que está fora do controle. Então, se você está indo para redes sociais com muita frequência, aplicativos aí como o TikTok, o YouTube, se você está aqui, que bom, mas assim, se você não consegue fazer nada, se você está procrastinando muito, se você está indo para as recompensas mais lesivas como roer unha, se arranhar, se morder, se cortar, arrancar o cabelo, se você está indo para recompensas imediatas aí como bebida, cigarro, drogas, né, coisas nesse sentido, se você já tem esse comportamento, a tendência de não dormir direito é que eles aumentem, tá? Eles aumentem e vai piorar alguns aspectos da tua qualidade de vida. Então aqui eu citei uma lista de fatores aí que o sono interfere, mas assim, ele interfere em praticamente 100% da tua vida, 100% do teu dia, isso é um fato, e ele vai interferir em 100% dos setores da tua vida e também em tudo que você for fazer no dia, bem dizer, assim, não tem acho, fator que ele não interfere, bem como, né, tinha um professor que estava falando, sempre que você for avaliar uma situação, por exemplo, será que meu filho tem TDAH? Será que tem alguma coisa assim? Né? Sempre que você for avaliar, é interessante que você regule o sono primeiro. Porque nessas doenças, né, depressão, TDAH, elas têm alguns sintomas comuns, só que não pode ter nenhuma outra causa que explique essa doença. Então, por exemplo, se você suspeita de TDAH, mas a pessoa não dorme bem, quer dizer que, assim, pode ser que seja só o sono. Se você regular o sono dela, de fato vai melhorar. Então eu vou dar algumas sugestões práticas aqui, mas a recomendação mesmo é que você veja o vídeo 3. O vídeo 3 no canal fala sobre sono. Então a primeira recomendação é tira a cafeína dos horários da tarde e da noite. Por exemplo, o café, se você toma 8 da noite, 6 da tarde, 4 da tarde, tira o das 8 da noite, dá 1 ou 2 dias, tira o das 6 da tarde, dá 1 ou 2 dias, tira o das 4 da tarde. O limite, se você sentir mesmo que não está atrapalhando o teu sono, é ali de meio-dia depois do almoço. É o limite que eu dou pelo menos para os meus pacientes. O chimarrão, para quem é do sul, tem que tomar cuidado com a quantidade e os horários. Tomar de tarde é 1 ou 2 cuias ali no começo da tarde, já evitar ali no período da noite. O café, por exemplo, a cafeína, ela demora 12 horas para ser absorvida pelo nosso corpo, então é muito tempo. Não vale a pena você ficar cometendo esses erros, porque vai afetar a tua noite de sono. Por exemplo, a cafeína interfere no sono profundo, né? Ela interfere na qualidade do sono profundo, então ela vai diminuir
a quantidade. O corpo vai sair do sono profundo mais rapidamente. E isso vai atrapalhar o descanso mesmo que você vai ter durante a noite. Então esse ponto é bem importante. Outros itens que tem a cafeína é refrigerante. Eu recomendo tomar lá domingo de meio-dia de vez em quando. E olha lá, ainda se sobrar de noite, deixar para outro dia. O energético, tá? O energético definitivamente ele é um problema, tá? Eu não recomendo em nenhuma hipótese tomar, tá? Eu já vi alguns relatos aí, mas não vejo motivo válido para tomar. Vamos ver mais o que. Tem o chá preto. O chá preto é um pouco mais forte. E tem os chás verdes e chá mate, que eles têm um pouco de cafeína, mas é menos. Aí você tem que ponderar, né? Por exemplo, você não vai tomar o chá preto, o chá no horário de dormir. De repente ali você foca num chazinho de horta. Ah, mas é de tarde, ali no meio da tarde. Ah, então em vez de tomar um café, eu tomo um chazinho verde, eu tomo alguma coisa mais leve nesse sentido. Então pode, mas veja sempre essa questão da cafeína. E o outro item, né, é a luz. O nosso cérebro ele faz um ciclo circadiano, que ele tem um horário, por exemplo, para sentir fome, ele tem um horário para dormir, ele tem um horário para, enfim, regular aí o intestino, ele tem horário para tudo. E uma coisa que interfere no que o cérebro capta sobre esses horários é a luz. Então se você tiver muita luz durante o dia, né, por exemplo, estar do lado de fora de casa, principalmente no começo da manhã e no final da tarde, e tiver pouca luz artificial de noite, vai favorecer bastante aí o teu sono. Então esses são itens aí que você deve ficar atento. Tenha bastante luz de dia e pouca luz de noite. Luz artificial aí de noite pode estar interferindo o sono. Se você conseguir viver num lugar mais escuro, que lembre, por exemplo, cavernas, assim, lugar escuro mesmo, o ser humano evoluiu nesses lugares. Ou se você conseguir, por exemplo, se afastar da parte visual do celular e da televisão durante a noite, é algo bem interessante. Então essas são as dicas que eu tenho para o sono aqui. No vídeo 3, né, vocês podem clicar no meu canal aqui no YouTube, caso tiver no Facebook eu não sei como funciona. Mas fica o convite para todos do meu grupo no Telegram, que tem o link da playlist no YouTube. Então você clica no meu canal, vai em playlists, aí vai ter a ordem, né, dos vídeos. Você pode ver esses que eu vou citar e outros também. Sono é o vídeo 3. Então alimentação é o vídeo 22, que eu acabei de gravar inclusive. É o vídeo anterior a esse, que você vai notar algumas questões da alimentação. Então você vai observar itens importantes aí do comportamento de se alimentar. Eu não estou falando muito de alimento em si, tá, gente? Eu não estou falando muito do tipo, tire tal, coma não sei o que de manhã, não coma aquilo de tarde. Não tô falando. Isso é com nutricionista. Eu estou falando do comportamento, né? O que a gente sabe a grosso modo de lanche, besteira, fritura, essas coisas, e do comportamento. Por exemplo, eu não vou comer besteira hoje, aí eu me permito lá naquele dia de noite comer alguma coisinha. Interessante. Então é uma ideia aí de alimentação que você pode ter, se permitir às vezes ter refeições livres. Tenho tratar as doenças físicas, que é a parte médica, consultar com o médico e tudo mais. Eu ainda não fiz episódio sobre isso no canal, tá? Eu não fiz, mas assim que eu gravar esse módulo no meu curso, que vai ser um médico, na verdade, que vai gravar, eu vou colocar o meu entendimento, né? Algumas questões que eu aprendi desse ponto com ele. Mas aí, resumindo para vocês, você tem que ver se você não tem anemia, se você não tem uma deficiência de vitamina B, de vitamina D, de uma suspeita de depressão, por exemplo. Um hipotireoidismo, um hipertireoidismo. Você tem que avaliar se tem uma desregulação hormonal, se tem algo que está fluindo errado. Porque assim, se tiver isso acontecendo, você definitivamente não vai conseguir, por exemplo, ter energia. Você vai estar tomando um antidepressivo para ficar mais regulado, mas o teu problema vai ser uma anemia. Então assim, é muito importante você regular esses pontos. É um exemplo que eu cito aqui, né? Assim como a falta da vitamina D, da vitamina B também causa uma certa interferência. O nosso corpo acaba respondendo de maneira ruim, né?
Então fiquem atentos com isso. A parte de exercício físico, eu fiz um vídeo sobre recomendação de esportes, aí o vídeo 19, bem interessante. Fica a recomendação aí para quem está assistindo esse episódio. E o vídeo de meditação, assim, a prática de meditação, que também tem o episódio 21, se eu não me engano, que é o da ansiedade, que eu coloco um pouco mais de meditação. Tem o episódio 6, que é de ansiedade, o episódio 7 é de meditação, e o episódio 21 é uma parte mais específica da ansiedade. Então, o episódio 6 ele é mais a questão de explicar os tipos de ansiedade que a gente tem na faculdade, né? Interessante aí para quem faz psicologia também. E o episódio 21 ele é bem prático, assim, ele é cheio de meditações. Então tem vários exercícios práticos ali para lidar com a ansiedade. Fica a minha recomendação aí para quem gosta desses itens, é bem relevante. E do que você deve se livrar então? Do que a gente deve se livrar para ter uma rotina mais produtiva e saudável? Do excesso de procrastinação. De novo, não é impossível, não é viável a gente não procrastinar nada, a gente não enrolar nada. Só que quando isso está interferindo muito negativamente na nossa vida, é ruim. Então, do excesso de procrastinação, tem as dicas aí no episódio 18. Das recompensas imediatas. Então, por exemplo, esses itens que eu citei que interferem aí, que o sono afeta, toda aquela lista que eu passei aí das compulsões, dos vícios comportamentais e tudo mais. Então tem as recompensas imediatas. Eu não tenho um episódio próprio, assim, eu falo de recompensas imediatas no episódio 2, mas eu não tenho próprio que eu falo só disso, tá? Então eu entro em detalhes em outros aspectos relevantes aí. E tem os vícios comportamentais, que ela entra bastante, que é o episódio 8. Então as minhas recomendações aí de que se você quer ter uma rotina mais saudável, definitivamente você está no lugar certo. E assim, tem muito conteúdo. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que eu vou gravar mais um daqui a pouquinho, tem 23 vídeos que eu estou terminando, vai ter mais um, 24, mais uma live, 25, mais o vídeo que eu fiz inicialmente lá, que eu comentei, dá 26 vídeos inteiros. Ele não conta pro quadro do podcast, mas é um conteúdo interessante aí para os adolescentes. E tem mais toda a parte de cortes. Então a cada 2 vídeos tem 7 cortes, tanto no Facebook como no YouTube. Isso dá uma média aí gigante, né, de vídeos que tem para você ver, cortes que você pode encaminhar para alguém, que é algo mais resumido. Enfim, o canal traz bastante isso. Agora tem os episódios digamos, patológicos, vamos colocar assim, né, como eu citei anteriormente, só que aqui tem os outros que eu não citei ainda. Então tem o primeiro episódio da ansiedade, o episódio 6, o episódio da depressão, que é o episódio 9, ambos são bem interessantes. Tem o episódio de fobias, que é o 13, é uma continuação também do de ansiedade, porque fobias é uma variação, é um medo intenso que a ansiedade nos traz. E tem um episódio de técnicas para ansiedade, que é o episódio 21. Então tem bastante conteúdo aqui para vocês procurarem ajuda. E assim, apesar de todos esses vídeos recomendados, todas essas situações, isso não substitui uma psicoterapia, tá? Não substitui. Aqui tu consegue aprender muito sobre rotina, tu consegue avançar horrores, tu consegue melhorar erros aí que tu sempre cometia, tu consegue mesmo progredir. Só que para melhora da tua qualidade de vida, em alguns casos, é recomendado aí que você faça um tratamento, que você tenha um psicólogo próprio, né, seja pelo SUS, pelo plano de saúde ou particular, que venha estar acompanhando o seu progresso nesse sentido. Então isso é muito importante dependendo da sua demanda. E eu vou finalizar aqui o vídeo, então avalie o vídeo, deixe um comentário, tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana.
Sempre avisarei quando posto vídeos novos lá também. E tem um formulário para fixação de conteúdos, que é algo novo que eu fiz nesse canal em relação aos outros canais que já ajudam as pessoas aí com conteúdo científico e com conteúdo de interesse. Esses formulários, então, eles podem ser preenchidos, basta clicar no link que tem na descrição. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.